Para quem já tentou ler Jacques Lacan e se sentiu assim meio perdido num labirinto, olha, tem uma boa notícia. Essa sensação faz parte do percurso. E se essa dificuldade toda não fosse um obstáculo, mas a própria chave para entender a prática da psicanálise? É exatamente essa ponte que a gente vai construir aqui, a ligação entre os textos complexos do Lacan e o que de fato acontece na escuta clínica. Essa citação do Lacan é o nosso ponto de partida. Ela diz pra gente que ler os textos dele não é sobre absorver informação passivamente. É muito mais sobre uma descoberta. Pensa bem, é como na análise, né? A verdade não está ali na superfície. Ela emerge justamente nas brechas da linguagem, nos tropeços. É sempre um achado, uma surpresa que ensina algo novo sobre o inconsciente. Ok, vamos direto ao ponto. Lacan é difícil. E muito. Mas, e se essa dificuldade não for um defeito, e sim uma característica de propósito? A escrita dele é feita para tirar a gente da zona de conforto, para ser um espelho de como o inconsciente funciona, de um jeito que não é linear, com saltos, com condensações e associações que a gente nem espera. E o que torna essa leitura um baita trabalho são exatamente esses pontos. Os textos não seguem uma linha reta. Eles forçam a gente a se engajar de verdade, a prestar atenção não só nos conceitos, mas na lógica que está amarrando tudo. É por isso que a leitura em grupo, nos chamados cartéis, que são pequenos grupos de estudo sem hierarquia, é tão fundamental na formação lacaniana. Ali é um espaço de produção, não de consumo de teoria. E aqui está a grande sacada. Lidar com a complexidade do texto lacaniano não é um pré-requisito para o trabalho clínico. É o próprio treinamento. Na hora que a gente está ali quebrando a cabeça com a linguagem do Lacan, a gente está, na verdade, afiando a nossa escuta, treinando o tal do ouvido analítico para conseguir pescar as nuances, os deslizes e as ambiguidades no discurso de quem nos procura. Beleza, então a gente já entendeu que a leitura é um treino. Agora, como é que a gente constrói essa ponte? Como é que a teoria se transforma em prática de fato? Como um conceito lido numa página de seminário se torna uma ferramenta viva na escuta de um caso? Olha, o grande perigo é tratar a teoria como se fosse um manual de instruções, uma aplicação mecânica. Isso seria como pegar uma pessoa e tentar enfiar ela numa caixinha pronta, ignorando toda a singularidade dela. O que o ensino de Lacan propõe é algo totalmente diferente, uma articulação clínica. Os conceitos não são respostas prontas, de jeito nenhum. São ferramentas que orientam, que dão um norte para a escuta. E este fluxo ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada em como é um ciclo. O analista encontra um conceito no texto que passa a funcionar como um operador na escuta dele. Através dessa lente, o caso é ouvido. Mas o mais fascinante mesmo é o passo 4. O próprio caso clínico, com toda a sua particularidade, volta e ilumina o texto, dando um sentido novo para o conceito. É uma via de mão dupla, total. Então a palavra-chave aqui é operador. Um conceito lacaniano não é algo para ser só sabido ou decorado. É algo que opera, que faz alguma coisa na clínica. É uma ferramenta que permite o analista intervir e escutar de um jeito bem específico, orientado pela estrutura. Vamos pegar o conceito mais fundamental de todos, o significante. Para Lacan, a unidade básica da linguagem não é o significado, o que a palavra quer dizer. É o significante, a palavra em si, na sua materialidade. Pensa na palavra mãe. A escuta analítica não se interessa só no que a pessoa quer dizer sobre a mãe dela, mas em como esse significante mãe aparece no discurso. Num sonho, num lapso, associado a outras palavras que não têm nada a ver, representando um sujeito que é, por definição, dividido. E olha, Lacan não inventou isso do nada. Ele está voltando lá em Freud. O que era que Freud decifrava nos sonhos, nos atos falhos, nos xistes? Exatamente os jogos do significante, as condensações, os deslocamentos, os trocadilhos. A análise desde sempre esteve focada em como as palavras se conectam e tropeçam, muito mais do que na historinha consciente que a gente acha que está contando. Este é o ponto crucial para a prática. A escuta analítica não busca entender a história no sentido comum. Ela busca os significantes que se repetem, as palavras que causam estranheza, os lapsos que revelam outra cena. A verdade do sujeito não emerge no que ele quer dizer, mas naquilo que acaba sendo dito através dele. E aqui temos outro operador poderosíssimo. Dizer que o inconsciente é o discurso do outro significa que o nosso inconsciente não é uma reserva profunda e pessoal de instintos. Ele é moldado pela linguagem, pelas regras sociais, pelos desejos que a gente herda da nossa família e cultura. Nós somos falados por esse grande outro antes mesmo de aprendermos a falar.
E para ajudar a gente a visualizar essas relações super complexas entre o sujeito, a linguagem e esse outro, o Lacan desenvolveu seus famosos esquemas. Mas atenção, eles não são mapas para decorar, são ferramentas para pensar, como este aqui. São tentativas de formalizar as relações entre o sujeito e sua imagem, no campo do imaginário, e a relação dele com a linguagem, no simbólico. Todo esse percurso nos leva, claro, a uma questão crucial: a formação do próprio analista. E aqui não se trata só de adquirir teoria, mas de uma transformação ética fundamental na posição de quem escuta. A formação de um analista nunca termina. Não é cumulativa, tipo um diploma que se pega e pronto. Ela se sustenta em 3 pilares: o estudo teórico, a supervisão de casos e, o mais importante de tudo, a própria análise pessoal. É a partir daí que se constrói uma posição ética e o que Lacan chama de desejo do analista. Um desejo que não é de curar ou de impor um saber, mas de permitir que o saber da própria pessoa em análise possa emergir. E aqui vem o grande paradoxo. Todo esse estudo rigoroso não visa transformar o analista em alguém que sabe tudo. Muito pelo contrário. O objetivo é justamente conseguir sustentar uma posição de não saber, de não ter pressa para compreender, para que o saber do inconsciente tenha espaço para se manifestar. E essa posição de não saber, vamos deixar claro, não é uma posição de ignorância. É uma posição ética, fundamental. É ela que define o lugar único que o analista ocupa na direção de um tratamento. De forma bem direta, o analista não é o mestre. Não está ali para dar conselhos, dizer o que é certo ou errado ou guiar a vida de alguém. O discurso do analista é o avesso do discurso do mestre. Ele opera a partir de um lugar vazio, para que o sujeito possa produzir seu próprio saber. Quando alguém inicia uma análise, é natural que suponha que o analista sabe algo sobre seu sofrimento. Lacan chama isso de sujeito suposto saber. É como quando a gente vai ao médico. A gente supõe que ele sabe o que temos. O analista usa essa suposição inicial, que é o motor da transferência, mas o objetivo dele é, no fim das contas, devolver esse saber ao próprio paciente. Então, para a gente amarrar tudo, ler Lacan é treinar a escuta. O texto e a clínica estão num diálogo constante, um iluminando o outro. O jeito como a análise é conduzida reflete diretamente a posição ética de quem escuta. E por fim, não tem atalho. A formação é um percurso que exige rigor teórico, a experiência da própria análise e a prática clínica supervisionada. E para encerrar, fica uma questão no ar para a gente pensar. Se a formação nunca acaba, se o analista deve sustentar uma posição de não saber, então, o que é o conhecimento em psicanálise? Talvez não seja um saber acumulado, mas um saber fazer. Um saber fazer com a falta, com os limites da linguagem e com a verdade que só pode ser meio dita. Uma questão que, com certeza, nos mantém em trabalho.